Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está no ar o ABE-Cast, o Analgesia Baseada em Evidências, um podcast para médicos veterinários que querem se aprofundar no controle da dor com ciência, clareza e sem achismos. Aqui a pseudociência não terá vez. Eu sou o Rodrigo Mencalha E eu sou o Lucas Pimentel. e juntos vamos dar continuidade a esse projeto extraordinário. Solta a vinheta. Fala, Lucas! Como é que estão as coisas aí? Tudo bem contigo? Vamos dar continuidade ao nosso episódio? E aí, Mencalha, tudo bem com você? Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso primeiro episódio com um convidado especial. Então, assim, para nós hoje, a gente está muito feliz, né, com esse convite, ó, pelo Romulo ter aceito o convite. Então, assim, vai ser muito bom. Ele, nosso primeiro, e vamos falar aí de uma especialidade que a gente trabalha todos os dias em conjunto, né? Então, e você, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Bom, geralmente eu tô sempre muito animado, né? Um assunto muito bom, mas hoje eu tô mais animado ainda por ser o nosso primeiro convidado e não qualquer convidado, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, profissionalmente e pessoalmente, como eu confidenciava aqui ao Dr. Lucas, antes até do Dr. Romulo entrar aqui na sala, um dos melhores seres humanos que eu conheço, tá? Então a gente vai conversar com um cara diferente tecnicamente e pessoalmente também. Rômulo, muito obrigado aí por você aceitar ser o nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast, né? Um podcast que a gente fala só de analgesia. A gente está na primeira temporada, que é a temporada da osteoartrite. A gente está programando uns 50 episódios para essa primeira temporada. A gente está no episódio 5, onde a gente vai falar contigo sobre os achados radiográficos necessários que o clínico deveria estar atento. Eu vou pedir gentilmente, Rômulo, que você se apresente, conte um pouquinho onde você trabalha, qual é a tua história, onde você formou e como você foi parar na área de radiologia. Obrigado, meu amigo. Bom, prazer, um privilégio estar aqui com vocês dois, o Lucas e o Mencalha, para bater esse papo. E mais privilégio ainda de poder ser o primeiro a ser convidado. Caramba, é uma grande honra. Ainda mais por pessoas que são amplamente conhecidas no meio veterinário, né, que têm uma influência sobre os profissionais que estão sendo formados, especializados. É muito importante. Então, poder dar uma opinião é uma honraria, realmente. Muito obrigado pelo convite. Bom, para falar de mim, não tenho tanta coisa assim para falar, né? Entendi que eu fiquei velho, né? Então, acho que o mais importante dessa história é a experiência que a gente acumula, né? E eu tenho uma experiência eminentemente prática, assim, apesar de ter, eu fiz rural também, né? Como você, Rodrigo, né? E formei em 93, então já tenho um tempinho, uns 30 anos formado, né? Mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Na verdade, a radiologia surgiu para mim como uma oportunidade que eu não pensava no começo, assim, né? Eu fui trabalhar no primeiro centro diagnóstico do Rio aqui, né, com um amigo que era um cliente meu, que era técnico e depois virou veterinário, virou professor de veterinária, que é o Nelson Pinto, né, aqui no Rio. Ele sempre trabalhou com tomografia como técnico. Então, um cara que já acumulava muita experiência, né? E a gente já era amigo, né? Eu era veterinário clínico dele, né? E aí, a partir disso, eu comecei a enveredar na radiologia, fui para na época era radiologia e ultrassom, não tinha tomografia, não tinha, né, a imagem Imagem. avançada. É. E o ultrassom também era uma modalidade bastante nova, né? Raio-X não, mas assim, tinha mudanças, houveram mudanças muito importantes. E os focos, né, de produção de conhecimento no Brasil é São Paulo mesmo, era São Paulo, né? Então, hoje em dia a gente já tem isso pulverizado, né? Tem grandes produtores científicos no Nordeste, no Sul, né? Mas assim, a gente sabe que São Paulo sempre foi uma casa de grandes referências para a gente, né? Especialmente na imagem. Então, Unesp de Boticabal, Botucatu, a USP eram sempre grandes, mas a gente começou estagiando no Provet, em São Paulo, né? Então, o Edgar, o professor Edgar, o Carlos Fratoc, sempre foram nossas referências, até hoje são, assim, são pessoas maravilhosas. Depois,
fiquei trabalhando, fiz o meu curso de especialização aqui na UVA, na época já era UVA, né? Era um curso só de radiologia, tinha equino também. E a gente eu comecei a dar aula depois, né? Então eu te encontrei, Rodrigo, novamente, né? Em Valença, né? A gente se encontrou em Valença, né? Trabalhando, dando Já aula, tem em tempo, hein? Vassouras. É, rapaz, parece que foi ontem. É impressionante, né? E cheguei a trabalhar na Estácio, cheguei a trabalhar no Espírito Santo, e depois eu me mudei para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo trabalhando como radiologista, e aí voltei para o Rio, para esse projeto que eu estou até hoje, que é o CRV Imagem, que tem imagem avançada, ressonância, tomografia e os exames básicos de radiologia, cardiologia e ultrassonografia, né? Então, eu sou coordenador lá da radiologia, mas assim, eu aprendo muito no CRV, assim. Então, as coisas toda hora estão mudando, e a gente tem o Alex Deodato à frente, que é um neurologista e neurocirurgião veterinário, e o cara tem uma pegada de negócio muito boa, mas ele, assim, é o barqueiro, assim, né? O cara que leva realmente o leme à frente. Isso nos ajuda muito, porque cada um tem muitos veterinários lá que tem função administrativa. Então a gente consegue focar no trabalho e acompanhar esse trabalho que está ao lado, né? Então isso, a empresa realmente ela anda à frente, assim, em proposições, né? Em propostas de trabalho importantes, assim. Mas esse basicamente é o meu. Então, assim, o meu trabalho é muito prático, né? E a gente, graças a Deus, como com você, a gente trabalha com pessoas assim que são referência. Isso nos ajuda a também andar na linha, né? Tentar acompanhar, atualizar as propostas para os melhores, né, resultados. Isso é muito importante. Basicamente, sou eu. Legal Sou demais, um Romulo. veterinário simples, assim. Você É, imaginava que a radiologia ia tomar essa proporção aí na tua carreira, cara? Quando você começou a trabalhar lá com o Nelson, conheci o Nelson também, eu lembro na época de estágio ainda. Quando eu tava lá em Campo Grande com o Júlio, o Nelson já era um cara muito reconhecido, né? Ele foi muito importante para a radiologia do Rio de Janeiro, né? Você Ainda imaginava que é, né? isso fosse tomar essa proporção tão grande hoje? Falando especificamente da radiologia, né? Pensando na radiologia digital, que deu uma transformada aí no teu serviço, né? Nós fomos os primeiros, assim, não considerando o pessoal de equino que fazia radiologia móvel em clínica, né? Nós, o Provet, fomos os primeiros a implantar serviço digital em radiologia no Brasil, né? Então, assim, na época a gente tinha pouca referência de, pô, que era uma imagem diferente, realmente, né? Então, isso foi um desafio na época. Eu acho que um desafio novo que a gente também está acompanhando é a inserção da inteligência artificial na imagem, né? Sim, com Especialmente na certeza. radiologia, né? Produzindo laudos que a gente tem que revisar de qualquer maneira, porque tem uma abordagem de tomada de decisão, né? Mas então esses desafios chegam a gente, às vezes realmente a gente não está. No caso da radiologia, sim, porque a gente foi procurar isso, né? O Alex foi catar isso, a gente não conseguia comprar equipamento de radiologia, era CR, né? Não era DR ainda. Então, ele teve que ir no Congresso, nos Estados Unidos, para conseguir comprar equipamento. Ninguém queria vender para a gente. Sim, Tem toda a história, né? Tomografia, que nós fomos os primeiros no Rio, tinha a história de que tinha um tomógrafo para gente para cavalo, em que as pessoas obesas faziam no jockey. Era completamente mito, assim, né? E os vigilâncias sanitários chegou a bater lá por causa de não existir, assim. Então tem umas histórias, assim, uns mitos muito interessantes nessa. Mas assim, acho que a gente está trabalhando, né, Rodrigo, né, Lucas? Então você vai no, no, no impulso do trabalho, assim, né? Tem que fazer, vamos fazer, como é que vai fazer? Você vai pesquisar e tal, mas tem muita coisa que realmente você não está pensando assim. Ah, né? O Alex ainda tem essa pretensão, ele tenta planejar o futuro. Ele pensa muito em futuro, né? A gente às vezes vai com o desafio do dia a dia. Então, não, acho que apesar das nossas conquistas, acho que muita coisa foi no brasileiro, né? No dia a dia, vamos fazer e com fizemos alguma certeza. coisa. Beleza, excelente. Ô, cara. Mecânia, Vamos que lá, honra Lucas, ter o vamos Dr. dar Romulo aqui início hoje, aí. hein? Oi? Que honra ter o Dr. Romulo aqui, Um nosso absurdo, cara. primeiro, Honra é minha. primeiro convidado. Eu sou uma Começamos pessoa comum, com amigo. convidados de peso. Honra é minha, não, ao contrário. Mas Vamos Vamos acho dar importante iniciar início? ter. então Eu acho as importante a gente falar sobre perguntas. questões práticas mesmo, né? Então, assim, eu sou um Vai, cara hein? prático. Eu não sou, apesar de ter dado aula e tal, mas eu não sou um acadêmico. Eu sei que vocês trabalham com isso também, né? Então, assim, essa é importante a questão da pesquisa, a questão da universidade, do ensino, né? Mas eu sou o cara que está lá, eu faço raio-x até hoje, bota a mão, assim, não fico só na tele, não.
E adoro. Na verdade, eu vou te ser sincero, eu continuo na radiologia por causa disso, né? A elaboração do laudo e tal, isso nem me atrai muito. O Sim. que me mantém na radiologia é o que me trouxe para a veterinária, assim, eu gostar de estar ali com o bicho, do cliente, isso aí é minha cachaça, assim, não consigo abandonar por Eu causa disso. contava pro Lucas, Rômulo, antes da gente começar, que é frequente os tutores agora responsáveis dos pets, né, que eu encaminho aí pro CRV e pro teu serviço, me relatarem, nossa, como aquele cara é legal, né? Como ele é atencioso, né? Assim, você é muito elogiado pelas famílias. E não é só isso não, Hum. Lucas. Você conhece um radiologista que manda vídeo ao vivo pra você, que faz ali ao vivo com o animal sedado, gaveta, hortolânea, esse cara aí. Daqui a pouco chega um videozinho aí, ó, teu paciente tá aqui, ó, tá vendo? A gaveta tá legal, a hortolânea tá legal, ó, tá crepitando, não tá? O cara faz isso pra gente. É diferente, hein? É diferente, né? Então, mas acho que isso não deveria nem ser É porque talvez as pessoas não estejam acostumadas ao básico, né? Isso deveria ser básico, né? Deveria ser o Sim, mínimo, né? Então, às vezes, é porque eu fico pensando, se fosse meu cachorro, o que que eu faria? Isso ainda é Sim. uma promessa, sim. né? Ô, A gente Rômulo, tem bicho, e né? Sabe assim, como é. você que está na rotina, que você falou que gosta de estar na rotina, o que é sensacional, porque tanto eu quanto minha Calha também a gente gosta muito. Já iniciando uma pergunta já mais técnica, né? Mas só que básica também. Na sua rotina, quais as articulações que você mais observa com frequência com alterações? Então, essa é uma pergunta que assim, a gente não está dando respostas simples aqui, né? Então, realmente tem as articulações mais comumente radiografadas, né? E a gente não está nem falando de esqueleto axial, né? De coluna, né? Mas, assim, falando em esqueleto apendicular, que eu acho que é o mote principal aqui, né? Realmente o quadril é muito radiografado, né? Acho que é o primeiro, né? Joelho em segundo lugar, mas está pau a pau, porque hoje em dia as lesões. Antigamente a gente via muito cachorro grande do lado de fora de casa, mudou um pouco isso, né? Sim, Assim, hoje em dia tem muito cachorro pequeno mesmo, pelo menos na região que a gente trabalha, né? É uma região urbana, né? Mas os cães estão todos submetidos ao piso liso, aquela história, né? Sobrepeso, problema. Então, joelho, cara, campeão, pau a pau com quadril, assim, né? E aí tem coisas que as pessoas não pedem, às vezes esquecem. Então, às vezes, a gente tem que lembrar ao clínico até, né? Falar, você não quer aproveitar que está aqui e tá de boa, assim, né? A gente está conseguindo manejar o cliente, ou está anestesiado, né? Então, a gente vai abordar isso, mas você manda muito cliente já pronto para anestesia, né? A gente já com isso planejado. E aí a gente aproveita e oferece. Né? Não quer aproveitar que está fazendo o quadril, faz o cotovelo, né? Às vezes não é a queixa principal, mas vai ser daqui a pouco. sim, Então, essa que é a tomada de decisão durante o exame, que talvez o radiologista tenha que se aliar sempre ao clínico e pensar nele, que às vezes o cara está lá prescrevendo, mas não caiu essa ficha, ou ele está preocupado com o que é mais importante na hora, né? Às vezes é uma oportunidade. Imagina, o cara tem que botar o cachorro no carro de novo, né? Voltar lá no outro dia, vai pagar mais caro, né? Porque um exame combinado é mais barato. Uhum. Então, pensar nisso na hora, pô, até fazer tórax, né? Achou alguma coisa ali que pode faz o tórax. Tórax é mandatório para quase tudo, né? Então, eu vejo assim como oportunidade, não como oportunidade de ganhar dinheiro, mas como Uhum. oportunidade de aliviar o cliente da. E eles querem, sim. né? Eles querem É, fazer. eu acho que esse tópico ele é muito legal, não tá nem aqui na nossa pauta. Eu e o Lucas conversamos muito nos episódios iniciais, onde falamos, por exemplo, de prevalência, de diagnóstico, né? Como eu acho interessante isso que você falou, né? Você fazer um diagnóstico oportunístico. O paciente ele já Sim, tá ali. Ele tá sedado, né? Às vezes é um sofrimento emocional até para a família passar por esse processo, né? Às vezes o animal, cada vez mais a gente tem animais super reativos, tá? Isso aí é talvez um tema até de outro podcast que a gente ainda não conseguiu identificar uma lesão, ou às vezes nem tem de fato, né? Mas é tão sofrido para aquela família, para aquele paciente, e super concordo contigo, né? Por que não aproveitar essa oportunidade e fazer uma imagem mais ampla, né? Bem legal esse assunto, hein? às E vezes uma a gente nem pessoa que tem cobra, experiência entendeu? quanto o Rômulo, com o paciente, ele identificou uma outra alteração em outra articulação, por exemplo, para o paciente seria muito melhor. Já Sim.
aproveitar. Sim. Às vezes isso rola até numa conversa com o cliente. Então, assim, a gente tem um protocolo de ligar para o veterinário, entendeu? Mas aquilo, às vezes o cara não pode entender. Então, assim, existiu até num congresso uma brincadeira que a gente fala, liberdade para os radiologistas, né? Tipo, às vezes você vai fazer, entendeu? Depende do relacionamento que você tem com o veterinário. Hoje em dia, cara, ninguém fica chateado com isso, né? Antigamente você fala, pô, te mandei fazer isso, tu fez aquilo, né? Tipo, você tinha medo de. Hoje em dia, se você vai fazer uma radiografia a mais, o cliente topou pagar, mas você não está nem cobrando, você quer, pô, ajudar mesmo a fechar, né? Então, mas assim, voltando à sua pergunta inicial, quer dizer, joelho, quadril, né? Aí cotovelo e ombro, assim, cotovelo acaba sendo uma lesão que eu acho que demora mais às vezes para aparecer, dependendo do paciente, né? Às vezes se é bilateral, se é unilateral. E punho e tornozelo é com menos frequência, mas às vezes eu pergunto, Lucas, se o que é menos frequente é só porque não está sendo procurado, entendo também, né? Tipo, né? Sim, Às vezes a gente não verdade. está direcionando para aquilo, né? Lógico, você não vai fazer o cachorro todo, a cachorrografia, porque às vezes não vale a pena mesmo, né? Mas, assim, eu acho que essa abordagem de vocês, procurando a dor, né, fazendo exame físico, né, isso às vezes falta, porque o clínico tem muita coisa para aprender mesmo, né? Então, assim, se eu puder ajudar, se a pessoa que está ali fazendo, pô, puder, aí você fala, pô, filmei, porque às vezes o clínico não está sabendo, mudou, né? Então, Sim, se a gente puder ajudar nisso, eu acho que se fosse meu cachorro, sempre assim, é se claro, fosse meu cachorro, cara, pô, eu adoraria. Então, eu acho importante. Se eu tiver a oportunidade de tocar, botar a mão, eu quase não gosto. Então, acho que a gente tem que estar envolvido nisso, não só fazer o exame. Então, quando tem a tele, isso é um problema. claro. Eu tenho essa oportunidade de, pô, estar ali, bem perto, perguntando, deixando, conversando. É ótimo, eu adoro fazer isso, né? Então, eu Eu vou seria um técnico aproveitar, top. Rômulo. Você falou aí da anestesia, né? Eu e Lucas somos anestesistas, né? Eu diria que talvez eu já menos que o Lucas, né? Já estou numa fase mais de atender do que estar dentro do centro cirúrgico. Lucas ainda está um cadinho mais do que eu. Talvez no futuro aí as coisas possam mudar um pouquinho. Eu costumo dizer assim para os mais jovens, né? A dor rouba a gente de uma forma, quando você vê. Sim. Você tá assim, ó, 30% na dor, 70% na anestésio. Quando você olhou, você tá meio a meio, daqui a pouco tá 70 e 30. Quando você vê, você tá aposentando da tua área de formação, né? Ainda não é meu caso, não, mas eu caminho a passos largos para isso. Brincadeiras à parte, né? A gente que gosta de trabalhar com anestesia, com sedação, eu queria saber a tua opinião. O quão relevante para você é ter um animal sedado, anestesiado para você fazer uma imagem, sabe, padrão ouro. O que você tem a dizer sobre isso? Pô, então, isso sempre foi um desafio, né, senhores da dor, né? Então, sempre foi. Desde a faculdade a gente ouve falar isso, que os pacientes têm que estar, no mínimo, na pior das hipóteses, sem dor, né? Então, assim, a sedação, analgesia, anestesia, para a gente é fundamental. Só que existe uma resistência muito grande. Eu não vou te falar, não é nem só do cliente, que a gente entende, né? Que o cliente tenha medo de anestesia, né? Tem Sim. umas coisas assim, meu cachorro fez a castração, morreu. Né? É, Pode era acontecer. isso, né? Era muito Não, assim, né? então, existe esse fantasma. Só que o problema, o que eu percebo é o seguinte: então a gente faz um lobby. Acho que e a gente se junta com quem compartilha dessa ideia, né? Fazendo lobby junto com o cliente. Então, por exemplo, desde dos protocolos de redução de estresse para gato, para cachorro, né? Para chegar lá menos ansioso, né? A trazodona, a gabapentina, sei lá, o que mais vocês recomendam, né? Isso, cara, faz toda a diferença. Até o cliente saber, olha, tem que sedar, porque ele não vai ficar traumatizado, né? O cachorro vai, pô, não quer voltar lá nunca mais. Ele sente o cheiro à distância da clínica, né? Ele vai relaxar. A gente pode botar a mão e sentir, né? Eu consigo posicionar bem. O posicionamento é fundamental para o diagnóstico. Então, assim, é uma cascata de coisas que, em relação ao custo-benefício, vocês sabem melhor do que eu, supera em muitas vantagens. Agora, realmente tem paciente que não pode. Esse que não pode, a gente vai abrir uma exceção, vai pensar na analgesia, vai pensar em protocolos também para ele chegar lá bem, de estabilização, vai pensar em fazer exame talvez de uma forma diferente, adaptada para aquele paciente, né? Personalizar o exame, né? Para as suas necessidades. Talvez não vai fazer um estendido, vai fazer um fletido, sei, vai fazer uma coisa mais. Vai fazer. A gente tem um aparelho lá que ele vira o fecho, faz o fecho horizontal. Então a gente procura fazer, dá muito mais trabalho. Mas, pô, vale a pena, né? Só que não dá para adaptar sempre, né? A gente tem um padrão, poxa. Então,
A gente recomenda, as nossas recepcionistas estão treinadas para tentar, cara, mas às vezes o problema é o veterinário. O veterinário às vezes não quer, ele já fala assim, não precisa. Eu falo, mano, como é que você sabe que não precisa, você não está aqui? Aí, às vezes a gente não consegue fazer. Às vezes eu falo, ó, não vai dar. Ou então eu faço uma observação, não ficou posicionamento adequado, né? E isso interfere. Só que quem vai levar o cachorro, o gato, sei lá, o jabuti, é que está sob efeito de psicológico, de emoção. Então, assim, essa pessoa deveria ser acolhida, né? E pensado por ela para tomar uma decisão correta. Então, acho que a gente tem que se unir mais sobre isso aí. Mas eu sei que isso aí, né, Rodrigo? Gerações e gerações ainda virão até que seja obrigado por lei, Sim, né? Como em alguns países é obrigado por lei. Você não faz um exame radiográfico simples, sem anestesia. sim, O cara faz logo a tomografia, inclusive, porque, né? sim. E o Então, nosso, pensar nisso, né? e o nosso paciente com dor ainda é mais difícil ainda para ti, né? Posicionamento de um quadril, né? É complicado. É assim, é muito louco isso, né? Porque tem cachorro que tá horrível, assim, tá? Aí chega na hora você posiciona. Só que aquele posicionamento não produz uma imagem real também, né? O cachorro tá Claro, todo tenso, todo claro. contraído, né? Tônus musculares dele, então vai ficar esquisito. Dá umas imagens com resultados Sim, que não são. Mas assim, você vai ver, lógico, né? Se tiver uma coisa muito severa. Tem cachorro artrósico, a peça, que deixa posicionar, um negócio muito doido, né? E tem cachorro que parece normal, mas assim, ele tá louco na hora, ele não vai deixar você submeter ele sim, a uma posição daquela de, né, barriga para cima. Pô, não vai, não vai. O cachorro às vezes nem tem nada, mas ele fica louco. Que sim, ambiente é esse, né? Sujeitado, né? sim, Então acho que é uma abordagem humana, né, fazer isso, né? Uma Vem abordagem. cá, eu quando vou fazer algum encaminhamento para radiologia, a maioria dos casos eu mesmo eu encaminho já com pedido de sedação ou anestesia. sim. Você também, você deixa a critério do Não, centro de é, imagem? Qual a sua opinião? eu também, mas eu deixo essa possibilidade, né? Sabendo que eu vou mandar pro Rômulo. Cara Aham, que trata entendi. bem os animais, sabe? Que vai ter aquele feeling ali, não, esse paciente aqui tá instável e ele tá permissível. Então é dialogado, né? Não, porque assim, a Sim. sedação é até muito mais para ajudar o trabalho dele, né? Então ele vai ter aquele Uhum. feeling ali, e naturalmente, né? Talvez vá de encontro à próxima pergunta que eu sei que você vai fazer ao Dr. Rômulo. Ele tá num centro de imagem, né? Sim. É diferente dele estar numa esquina, né, numa clínica de menor estrutura. O cara tá dentro de um centro de imagem e eu tenho certeza que lá no centro de imagem tem uma agenda de anestesia, né, para ressonância, para tomografia, para o raio-x. Então tem o anestesista ou, imagino, os anestesistas de plantão, né? E que certamente para estar do lado desses caras aí que ele citou, né? Tipo, ele na radiologia, né? Porra, meu grande amigo Mauro também, que trabalhou em Valença comigo também, um monstro sagrado. Pô, não vai ter um anestesista meia boca com esses caras, eu tenho certeza disso. Sim. É, você tem Bom, razão. e você que trabalha hoje exclusivo em centro de imagem, qual que é a maior vantagem que você acha de realizar, né, esses exames dentro de um centro de imagem exclusivo? Eu acho que uma vantagem que sempre se falou, né? Quer dizer, o Mencalha já falou uma coisa que, assim, a gente tem uma equipe, inclusive de anestesistas, porque a gente trabalha com modalidades que são obrigatórias, anestesia, como a ressonância, tomografia e tal, né? Mas tem uma agenda, como ele mesmo falou. Então, assim, às vezes a pessoa chega lá, se não der, faz anestesia. Eu falo, não, querida, não é assim. Tem que vir em jejum, né? Tem que fazer um examezinho. A gente até tem um IDEX lá automatizado para fazer hematologia, bioquímica, mas assim, Legal. se você puder chegar já, né? Tem cachorro mais velho, seria bom fazer uma cardio, né? Uma avaliação cardiológica. Mas assim, depende, lógico, do desafio, o que que vai fazer, por que que vai fazer. Então não dá para decidir na hora. Alguns pacientes a gente consegue decidir na hora, mas não acho comum. Até porque, como o cara está trabalhando na tomografia, na ressonância e tal, ele tem uma agenda ali a cumprir que não pode largar lá para atender a gente. Às vezes a gente pede até porque o paciente está com muita dor, fala, pô, ajuda aqui, né? Mas voltando à sua pergunta. Acho que tem uma outra questão que assim que sempre fez com que o mercado se voltasse um pouco para a gente. Hoje em dia mudou um pouco isso, que é a questão ética, né? Então, assim, as pessoas acham o centro diagnóstico mais imparcial. Ele não vai, digamos assim, influenciar em Legal. tratamento, né? Isso aí é coisa comum, né? Assim, você Sim. manda para o hospital uma clínica, às vezes o cliente, vou ficar aqui mesmo. Não é nem porque o veterinário está roubando, vou ficar aqui que já tem tudo, né?
Então a gente Sim, faz, e a gente realmente só faz com um pedido veterinário, a não ser a avaliação de displasia para reprodução. Aí qualquer criador pode fazer, né? Mas acho que isso é uma vantagem, né, de ter um valor sim, sim. clínico, né? A gente tem que conversar com o veterinário, tem todo um protocolo para isso. Hoje em dia, a gente tem os móveis, que eu não sou contra, né? Mas tem que ter realmente uma regulamentação, né? Os móveis indo às clínicas. Tem vantagens. Uma desvantagem do móvel é porque às vezes ele não tem potência suficiente para fazer algumas coisas que a gente consegue com o equipamento fixo, potente, maior, né? O equipamento que se move num trilho, um equipamento geralmente humano. Então, assim, a qualidade acaba sendo melhor, porque o equipamento é mais dedicado a isso, inclusive da Ultra, inclusive do Eco, né? Do EcoCardio, né? São equipamentos muito mais dedicados. E os profissionais estão ali, não que o móvel também pode ser uma pessoa dedicada que também, né? Mas a gente tem, por exemplo, lá na nossa empresa as pessoas têm no mínimo residência para ser contratadas, né? São pessoas que têm um mínimo de experiência. Então não dá para botar e nós fazemos os exames. Mas assim, a gente sabe que hoje em dia o mercado está muito amplo, isso aí mudou muito, né? Então, o ideal é a gente pensar nos protocolos de segurança para o paciente, para o cliente, né? A questão do arquivamento relacionado, inclusive, com a lei de segurança de informação, né? Então, a gente tem que guardar aquelas imagens por 10 anos, e tem que toda uma. São imagens pesadas, tem que ter, não pode perder, né? Então, as imagens. Então, a gente tem uma pessoa específica que trabalha com isso, com segurança, inclusive, da informação, com TI. Pô, é muito caro o acesso dessa informação à distância, remotamente. Então, tudo isso tem muito investimento, sim, né? claro, Nós fomos os sim, primeiros também a colocar isso no Rio Parques e tal, né? Os sistemas. Mas é muita grana, cara, entendeu? Então, assim, tem uma pessoa que vai, várias pessoas resolvendo isso, pô, senão você se perde, você passa a sim. ser administrador só, não está fazendo sua função. Eu só faço a minha função. Imagino que seja um volume de exame muito grande, né, Rômulo? Então, eu acho que essas questões são mais complicadas. Assim, eu quero ter um volume maior, por favor, mandem mais. A gente faz também trabalho para a tele, inclusive para os Estados Unidos, né? Legal. Para outros países também, mas assim, principalmente para ressonância e tomografia e para o Brasil, mas é, tem essas limitações, assim, né? Quer dizer, então, assim, hoje em dia, como as pessoas estão na comodidade, né, realmente do móvel, da clínica, vou fazer na clínica aqui mesmo. Mas tem vantagens e desvantagens. Não sou contra, acho que em algumas situações realmente é melhor, inclusive, às vezes fazer até em domicílio, mas tem que lembrar dessas vantagens e desvantagens, porque depois você vai ter que fazer de novo, né? Sim, legal. Então, não dá para você dar em casa, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, antes de eu entrar no bloco 2, uma pergunta que me surgiu agora, uma dúvida na realidade. Eu sou fissurado em articulação, né? Sim, a dor, ela entrou na minha vida, botou a minha vida de cabeça pro alto, né? Me jogou na pós-graduação de neurologia, me jogou para estudar ortopedia. Ela bagunçou a minha vida, né? Eu não imaginava, nessa altura de carreira e de idade, estar envolvido com tantas outras questões, né? Como, por exemplo, a pós-neurologia, que me dá um trabalho, assim, bem grande para estar bem. Mas o que que eu queria te perguntar? Eu fiz um curso recente de ultrassom articular, tá? Achei muito interessante, bem bacana, e eu queria uma dúvida mesmo. Vocês fazem esse serviço também de ultrassom articular? Como que tá o desenvolvimento disso? Uma ótima pergunta. A gente tem um veterinário, que é um colega que já acompanha a gente há algum tempo, mas ele entrou na empresa há um pouco mais de um ano, que é o Diogo, que fica em Copacabana, e está dedicado a isso, né? Então, Legal, tem cara. muitas vantagens, né? Especialmente para detecção de algumas coisas que a gente não vai ver no raio-x, como você falou, Sim, né? Fusões, lesões tendíneas, musculares e tal, contusões. E isso, na verdade, complementa, uma coisa complementa a outra, né? Porque você não vai colocar um paciente imediatamente para fazer uma ressonância, por exemplo, né? claro, Um exame caro, né? Você tem que envolvimento para você fazer uma persuasão do cliente, né? claro, claro. Então, ultrassonografia é um exame rápido, fácil, acessível, não Excelente, né? precisa anestesia, Legal. maravilhoso, né? E a gente tem esse trabalho realmente com o Diogo e a Bacana. tendência é ampliar mesmo, né? Mas não é qualquer Ampliar. pessoa que faz, né? Mas já, Tem um já profissional vai ampliar específico. agora, porque eu sabendo já vou indicar bem mais, porque Por assim, favor, por é muito favor. importante, né? É. Se não fosse essa necessidade de uma tricotomia tão ampla, acho que a gente teria mais facilidade. Sim, A sim. gente teria mais Show. facilidade. Parece que a criança passou por ali. Isso aí. Ó, vamos lá, vamos entrar no bloco 2. Eu queria agora falar de sinais radiográficos da osteoartrite.
né? Vamos entrar, acho que na pauta que mais nos interessa, e eu acredito que os nossos ouvintes também, tá? Vamos Sim. tentar discutir um pouquinho de evidência e de sinal radiográfico. O que que você diria, Romo? Quais são os sinais radiográficos, eu diria que precoces, mais confiáveis da osteoartrite? Porque assim, o que está acontecendo comigo e com o Lucas é que a gente só recebe paciente grau 2, 3 e 4 de osteoartrite. A gente gostaria de receber pacientes grau um, Sim. sabe? Ou ainda o grau zero até, um pré-clínico. Mas é difícil, né? O que que você poderia falar pra gente da possibilidade da radiografia simples, né? Talvez não a contrastada, se você quiser falar um pouquinho da contrastada, ok também. Uhum. O que que a gente poderia ver? Então, interessante você falar isso, porque tanto com o trabalho dos anestesistas, dos ortopedistas e dos neuros, mas também com dos comportamentalistas, né? Então, acho que assim, quem avalia a dor fisicamente como vocês, mas também quem observa as alterações comportamentais, estão surgindo mais pedidos assim de pacientes que talvez a gente não desse tanta atenção, né? Então, assim, as imagens clássicas, né? A gente vai sempre ter um dos primeiros sinais, né? Seria que nem é um sinal exatamente de doença articular, de osteoartrose, mas subluxação, frouxidão articular, né? Porque a gente sabe que isso vai redundar em doença articular, né? Mas, então, quando a gente vê isso, eu já chamo atenção para isso. Falo, olha, né? E às vezes eu não vejo isso, mas se o paciente está anestesiado, como você falou, e a gente tem a oportunidade de fazer o exame físico com o paciente relaxado, falo, olha, o cachorro não tem nada radiograficamente, mas ele está estalando aqui na minha mão. Tem alguma coisa de errado, né? Sim, E se a gente consegue fazer, por exemplo, o índice de distração, que é aquele método da Pensilvânia, o PENRIP, vai ver sim, uma coisa que a gente não vai ver, e a gente sabe que aquilo vai evoluir para osteoartrose. Mas aí não é exatamente um sinal artrósico, né? Não é exatamente um sinal de osteoartrose, mas um sinal de frouxidão daquela articulação que vai evoluir ali. Não tem jeito, né? Os pacientes muito jovens, às vezes, a gente não consegue ver esses sinais artrósicos, mas a partir de assim, um ano para frente. Então, acho que um dos primeiros sinais, além desses que eu falei, que não são sinais artrósicos, é a presença de irregularidades, esclerose, ou seja, tem mais osso naquela superfície que não deveria ter, especialmente a superfície subcondral, né, essa superfície do osso debaixo da cartilagem. O osso subcondral, ele fica mais radiopaco, ele fica mais esbranquiçado. Às vezes você consegue, comparando com o outro lado, se for só de um lado, né, ver que está diferente do outro lado, né? Mas para isso também tem que estar super bem posicionado. Se estiver claro, torto, isso interfere completamente. Você está vendo uma claro. imagem distorcida, né? Então, esclerose é uma das coisas que a gente vê que pode ser um indício inicial, ou alteração dessa opacidade, né? Às vezes você está vendo do outro lado normal que está mais lucente, está mais pretinho, e na verdade o alterado é o que está mais esbranquiçado, que tem mais osso, porque está sofrendo mais estresse, mais impacto. E um dos clássicos, assim, o mais comumente detectável, que exige posicionamento, né? Às vezes várias incidências, são as projeções ósseas. A gente chamava antigamente osteófitos, chama ainda, né? Osteófitos, né? Periarticulares, ou seja, estão em volta dessa superfície articular. Sinal de que está tendo uma instabilidade, está tendo um impacto e uma reação do osso. Então, os chamados bicos de papagaio, né? Então, Sim, essas projeções ósseas podem ser super pequenas, já dão esse indício. Então, em gato, por exemplo, a gente está detectando as displasias de felino, é um dos primeiros sinais, assim, sim, começa a modificar essa borda articular, no quadril, no caso, né? Mas, além disso, então, esclerose, falei inicialmente da frouxidão articular, esclerose do padrão ósseo local, do trabeculado ósseo, essas projeções periarticulares, projeções ósseas que são, vocês podem chamar de osteófitos, ou, né? E acho que tem algumas coisas que não são tão fáceis de ver, mas em algumas articulações a gente vai ver, que é efusão articular, espessamento da cápsula articular, né? Esse é um sinal bem precoce, mas no quadril, por exemplo, não é tão simples de ver, né? sim. No joelho talvez seja mais fácil de ver, em articulações de extremidade, tarsos, carpos, seja mais fácil de ver. Então, às vezes tem processos inflamatórios, infecciosos, autoimunes que estão acontecendo ali, e o primeiro sinal é a efusão, é a distensão da cápsula, aumento de volume. Ah, Isso, para mim, é um sinal precoce de que vai ter, no futuro, uma doença articular. Não é o sinal de doença articular, de artrose, desculpa, mas é um sinal sim. precoce de doença articular. Então, são Ah, indícios. Então, às vezes a gente faz uma observação, o pessoal fala assim, pô, o Romulo escreve demais, ele devia ser mais sucinto. A minha preocupação, e sou mesmo, sou prolixo, né?
E aí eu tentando segurar minha onda e ser mais resumido e objetivo, às vezes eu vejo que tem algumas coisas que eu fico preocupado Sim, de que não sejam anotados para o futuro, sabe? Ou algumas observações de parte do corpo, assim, pô, tô vendo aqui o tórax, aí aparece o estômago, eu falo, pô, mas tem alguma coisa no estômago ali que não está sim, normal. E às vezes, se você vai procurar, tem alguma coisa. Então, mesma coisa nas articulações. Pô, às vezes uma efusão, um aumento de volume, você compara, está diferente um lado do outro, né? sim. Esse comparativo também é muito útil. Você não está Claro. radiografando do lado esquerdo, mas você fez ele para comparar, né? E às vezes tem diferença importante, assim. Então, acho que Ô, isso, na Rômulo, prática, faz muita diferença. Eu dentro sou dessa grato. mesma pergunta que o Mencalha fez, né? Como que a gente consegue diferenciar as alterações mais subclínicas daquele paciente já com uma osteoartrite já mais avançada, que já chega com bastante dor? Como que a gente pode diferenciar esse subclínico do clínico na radiografia? Deixa eu até Pô, então, isso aí não vai complementar, rolar. deixa eu até complementar a pergunta do Dr. Lucas, que é, porra, desculpa, eu vou falar um palavrão, é foda. Essa pergunta é foda. Porque assim, ó, Perfeito. a maldita da doença, ela começa na cartilagem, né? Na cartilagem hialina. Eu não queria que você ficasse em cima do muro, não, Romulo. Dá pra ver cartilagem no raio-x ou não dá? Não, só se estiver mineralizado, né? Então, é muito difícil, né? Em alguns casos de osteocondrose, às vezes a gente vê a cartilagem solta. Sim, Aí é óbvio que teve solta, aí já tem uma legal, escavação, mas bacana. não, raio-x nem tomografia, não dá para Nem ver, né? tomografia, né? A Só gente teria que ressonância, já pensar na ressonância. artroscopia, É né? artroscopia, justo, É, né? E aqui, e uma radiografia contrastada é viável? Cara, a gente não faz, eu não faço radiografia contrastada. Eu acho que, como a gente tem outros métodos, acho que eles são mais, inclusive, uma opção é a artroscopia, né? Acho que eles são mais fáceis de realizar e, assim, na época que eu comecei, o pessoal fazia muito de ombro, né, para Sim, ver osteocondrose. Mas são questões muito específicas, assim, então não é uma prática minha. não é uma Mas, por prática, outro né? lado, uma coisa que eu acho que falta e talvez seja pouco utilizado, é a coleta de líquido sinovial para mandar para Sim, análise, né? Às sim. vezes até para outros exames mais específicos, né? Falávamos disso ontem, eu e Lucas, ou hoje, nem lembro se foi Pô, ontem ou hoje. leishmania, É, né? Pô, tem um monte de problema aí que autoimune. Então, fala de assim, acho leishmania que não, que esse cara gosta, hein? o Lucas gosta de leishmania. Gosta, tá em Não, mas BH, né? pô, estamos no Rio, né? É. Estamos no Rio também, né? O Rio tá loucura, Tá cara. chegando aí, Trinta né? por cento, 25% de leishmania em alguns bairros aí tá um negócio de doido. O Meyer, quem mora no Meyer não bobeia, É, eu porque vim do Meia, tá? Sou do Meia. então, Meia tá, o bagulho tá louco. Mas é o Rio de Janeiro todo, né? Então, É, essas cara. doenças oh, meu Deus, que estão voltando, né? Como chama? Esqueci o termo. Mas elas são realmente tem uma alta incidência e o pessoal não está tomando cuidado, mas a vigilância sanitária está bem atenta a isso, né? Então está tendo alguns eventos e tal, né? Deixa eu ver se eu Mas entendi bem, Rômulo. Pegar a pergunta do Lucas, a minha fala aí esqueci a pergunta. a minha fala da cartilagem. Sim. Estaria errado eu falar assim, ó, a gente só detecta osteoartrite quando ela já é irreversível? Não, acho que o que falta talvez aí seja realmente mais abordagem clínica para direcionar. Talvez a gente não pegue os casos mais sutis, porque Uhum. e eu até pego alguns porque são veterinários, né, são bastante exigentes, mas acho que demanda um exame físico mais detalhado, mais direcionado para a gente poder avaliar esse cliente e acompanhar. Então, por exemplo, às vezes o cliente faz uma queixa, né? E que ele fala assim, não, mas o ano passado ele já tinha isso. Fala, cara, devia ter radiografado ano passado para a gente acompanhar e ver, né? Fazer outros Sim, exames, talvez. E às vezes você não tem nem registro. Então, acho que o registro desses casos, acompanhamento deles, radiografar e acompanhar, se for o caso, ou fazer outros exames. Então, a gente lá, por exemplo, a gente procura, se o paciente fez raio-x, ultrassonografia, e você precisa fazer uma ressonância tomografia, a gente faz alguma coisa para facilitar esse cliente. Ele desconta um exame para poder facilitar isso, entendeu? Então, fazer algum benefício para o cliente para ele poder, se for sim. preciso, resolver isso. Mas a ideia é que acho que é subdiagnosticado. Sim, Aí, justo. quando você fala assim, o que eu quis dizer no começo, Lucas, foi o seguinte, realmente tem situação que não bate, né? Aham, O sim. super artrósico e ele, você olha ele, pô, o cachorro tá correndo. Tá E aí, pulando. É, tudo bem, mas assim, naquela fase, pelo menos. Talvez ele já tenha sim. passado por outras fases, né? Então, acho que tem paciente que também é o contrário.
né? Então, assim, a radiografia mostra algumas coisas, mas não, a clínica é É. soberana, não dá para acompanhar. Então, a gente vê muito cachorro horrível e deixa esticar a perna sem anestesia. Fala, mano, não era, eu nem ia É. fazer isso, mas o cachorro deixou, ele esticou, né? A gente teve Então, agora, né, assim, Lucas, uma publicação super recente, sobre 2023 isso. ou 4, 4. cães entre 8 meses de idade e 4 anos, Uhum. Nossa, com sinais radiográficos de osteoartrite de 39,8% em pelo menos uma articulação. É Sim, surreal. é muito surreal. alto, né? Você deveria estar Se a com a gente tua agenda 3 vezes mais cheia. Sim, Então, é, esbarra em muitas coisas mesmo, como a gente já falou, né? Então, tem colega veterinário que leva o cachorro para fazer quadril, muito jovem, e não volta depois. Ele volta depois de 4 anos, o cachorro mancando. Eu falei, mano, é, não tinha nada, né, com 7 meses de idade, mas Sim. foi feito sem sedação, né? A gente não avaliou direito. E é vet. Então, assim, ele sofre do mesmo mal de medo da E anestesia. nesse trabalho de cães jovens, né, porque é até 4 anos, de 9 meses até Muito jovens, né? 4 anos, Uhum. as articulações mais prevalentes, né, seria quadril e Uhum. cotovelo. E o Sim, sim, cotovelo, como você mesmo disse sobre o carpo, o cotovelo, às vezes a gente também não vê tanta alteração por não examinar da melhor maneira, por sim, não é fazer o verdade. pedido, que é o Sim, que esse trabalho mostra, né? Que é o sim, quadril e o Exato, cotovelo. exato. sim, E sim. dos cães jovens, principalmente, até 4 anos, né? É. Talvez os animais com displasia de cotovelo e displasia de quadril. Sim, Com certeza, com certeza. sim, E além daqueles que talvez não manifestem, não tenham uma radiografia tão condizente, mas porque é muito cedo, né? E vão sim. manifestar depois alguma coisa, porque vai evoluir a doença rapidamente, pô, de até 1 ano vai evoluir. Então, às vezes a gente pega, como eu falei, você pega o cachorro com 5, 6 meses, não tem nada mesmo, né? Mas tem. Tem. E aí, talvez o exame físico tenha falhado, ou não tenha feito acompanhamento, né? Pô, tem algumas raças que tinham que fazer acompanhamento estrito, cara. Sim. Porra, É, né? É muito incidente. outra E coisa que eu nesses acho. pacientes de. Não, pode falar. Pode falar, por favor. E nesses pacientes desse mesmo trabalho, né, do Enomoto 2024, quase 60%, né, Mencalha, dos pacientes com osteoartrite identificada em radiografia, eles podem vir a ter dor. É muita coisa. Muita coisa. Então, e Uma com coisa que eu certeza deve ser acho pior, né? muito louca, né? É a minha rotina e a rotina do Lucas, né? E eu não tô falando agora dos nossos pacientes. Tô falando agora da nossa prática como docente. A gente tenta martelar isso, né, com os colegas, com os alunos, né, que são colegas veterinários, né, formados, muitos excelentes, inclusive. O cara não consegue entender a importância da gente estadiar a doença e monitorar essa doença, porque o estágio ele vai evoluir, né? Sim. O que que você É recomendaria, progressivo. Rômulo? De quanto em quanto tempo um cão com osteoartrite deveria ser radiografado? Eu acho que mais importante do que radiografar é fazer exatamente esse monitoramento clínico, né? Porque assim, a Uhum. radiografia às vezes não muda tanto a Mas partir de uma vamos supor, determinada ele vem idade. no monitoramento clínico, ele vem tomando medicação, ele faz físio, ele mantém um contato, mas nós clínicos, de Sim. quanto em quanto tempo eu deveria te encaminhar para eu saber assim, será que essa doença está evoluindo? Será que eu ainda Então, estou no depende. grau 2? Porque a minha conduta muda. Se o Sim, grau então 2 depende. passou a ser grau 3, eu preciso mudar a conduta. Sim, depende da fase, por exemplo, da idade. Cães jovens tendem a fazer essa evolução mais rapidamente. Então, cão, por exemplo, como eu falei, com menos de 1 ano, às vezes os sinais são muito precoces, mas a partir de 1 ano, até 2, 3 anos, por isso que a gente faz o diagnóstico definitivo da displasia de quadril e cotovelo a partir de 2 anos, né? Antigamente era 1 ano Sim, de idade, né? Então, a partir de 2 anos, esses sinais estão muito consolidados. A evolução vai continuar, né? Porque a evolução não para, mas assim, a gente entende que a partir dali a gente consegue classificar essa doença. Mas respondendo a sua pergunta, né, muita gente, por exemplo, manda, vou radiografar todo ano. Eu, não- eu, sinceramente, eu não acho que precisa radiografar todo ano, mas precisa radiografar pelo menos sempre que houver uma mudança clínica. Até porque às vezes tem outras articulações envolvidas também, né? Às vezes é uma doença sim. que afeta várias questões musculares, ligamentares. Às vezes ele tem um problema de quadril, mas vai também ter um problema de joelho. Então, acho que esse monitoramento clínico é fundamental. Então, tem gente, muita gente pergunta isso, volto todo ano? Acho que não. Eu acho que esse monitoramento É. depende da abordagem clínica, mas realmente quando é mais jovem,
essa evolução é mais rápida? E responde ao que você está fazendo, né? Você tem um tratamento multimodal, de ambiente, de orientação do cliente, faz muita diferença. Excelente. Agora acho que eu tenho um parênteses. Concordo plenamente com o que você falou, né? Mas a gente está vivendo um burburinho no nosso meio acadêmico com a possibilidade, né? É bem. Essa aqui é uma conversa muito ainda especulativa, né? De E que alguns saia justa, saia pacientes justa. estejam desenvolvendo algo parecido com uma progressão rápida da osteoartrite, como existe na de humanos, né? Embora a gente não tenha isso na veterinária, a classificação, a gente não tem nada. Uhum. Mas tivemos uma publicação recente, meio, ao meu ver, sensacionalista, mas enfim, tivemos. Mas eu preciso também falar isso para o nosso público aqui. A gente saiu de uma analgesia, né? Eu e o Dr. Rômulo, quando nos encontramos pela primeira vez no Hospital Veterinário Escola em Valença, em 2004 ou 2005, já não me recordo. A nossa analgesia era com Banamine e glucosamina. Nossa, E a Banamine. gente veio evoluindo nessa analgesia, né? Com anti-inflamatórios cada vez mais potentes, mais seletivos, menos deletérios, que a gente usa de longo prazo, né? Se eu fizesse um Uhum. Banamine de longo prazo, naquela época, como a gente faz hoje, por exemplo, um Galipran, o paciente Uhum. morria antes na fila do transplante Sim. renal, né? A gente não conseguia fazer isso. Hoje Sim. não, hoje nós temos anti-inflamatórios que eu uso cronicamente por meses a anos. Hoje nós temos anticorpos anti-NGF que nós estamos usando meses a anos. Eu tenho paciente hoje que toma há 36 meses anticorpo anti-NGF. Então, com uma analgesia muito mais legal, né? Uma analgesia extremamente potente e que seguramente o paciente passa a usar mais aquela articulação. Eu quero que ele use mais, mas isso pode me trazer também consequências, né? Então, Com certeza. mediante a isso, será que não vale a pena a gente estar monitorando radiograficamente mais de perto? Quando tem um caso, assim, especialmente que exige um acompanhamento mais estrito, né? Óbvio, mas isso não passa muito pelo radiologista, né? Apesar de você estar fazendo a pergunta especificamente para mim, acho que isso tem que passar pelo bom senso do clínico. Então, como você falou, tem muita gente que vai alardear, por exemplo, situações de produtos novos. É a internet Importante dele? para todo mundo É. fazer, né? Então, assim, usar cautela, usar bom senso, né? A Sim, gente, claro. como você falou, o meu cachorro foi um que tomou, não vou fazer aqui, mas tomou um Previcox, não vou fazer propaganda, 8 anos, né? Então, Oito assim, anos. depende do Que cachorro, legal. depende do organismo, depende Claro, do. claro, E lógico que vai dar problema uma hora. Pô, é claro. óbvio. É uma relação custo-benefício. Mas, assim, no meu caso, como falando da minha função, assim, eu me sinto muito à vontade para discutir algumas coisas com os colegas, que às vezes até de colocar eles em contato com outros colegas, como você, né, o pessoal da ortopedia e da neurologia, fazer um trabalho, né, entre especialidades, porque tem coisa que engana, tem coisa que se associa. Então, às vezes tem problema neurológico associado a problema ortopédico, e vira uma confusão desgraçada, né? Então, é, síndrome de dor crônica. Então, tem tanta coisa ali associada que eu sei que eu não vou resolver isso, né, Rodrigo? Sim, Né, Lucas? Então, assim, depende de um trabalho em conjunto. Então, o que eu me disponho é isso. Pô, se eu puder ajudar em alguma coisa no sentido de colocar as pessoas em discussão, até indicar um colega para entrar no caso, né, mas não para o cliente, né, que isso dá problema, mas para colaborar. Então, às vezes, o próprio veterinário está carente disso, né? sim. Ele não sabe para onde vai, às vezes. Bom, Sim. Então, mas em relação à sua questão, né, eu me coloco numa posição mais humilde, assim, de dizer, vamos, né? Eu não tomo essa decisão, né? Eu posso ajudar, dar alguma opinião muito subjetiva, mas essa decisão realmente é até temeroso eu tomar uma decisão como essa, né? Dizer para ele que ele deve fazer com mais frequência ou não, a eu não ser tô, quando a coisa está evoluindo mal. eu tô com uma Quando realmente- meta de uma radiografia anual nos meus pacientes. Sim, entendi o que você está falando. Eu tô com essa Então, meta. muita gente vem para fazer radiografias anuais, né? Alguns pacientes eu não vejo evolução nenhuma. Sim. E tudo bem, que bom, né? Que bom.
Sim. Às vezes, é o que você falou, é um acompanhamento, um É, eu, monitoramento, né? eu, eu acho que assim, a gente tem dado tanta informação à família acerca da doença que eu acho que a família se sente até segura, Um cuidado a mais, é verdade. sabe? E É o verdade. monitoramento vai começar em casa, antes de ser pelo veterinário. Sim, justo, Isso. O que seria muito mais justo, simples, né? E melhor para o paciente. justo. Assim, essa abordagem humana que vocês fazem, de envolver o cliente, né, na tomada de registros e tal, isso faz total diferença, né? Porque a pessoa se sente realmente apoiada, né? Então, assim, eu não faço nada, eu chego lá, ofereço um café, dou um abraço, pô, se a pessoa se emociona com isso, imagina o que que ela não sente com o clínico, Ele o não faz nada, especialista. mas todo mundo volta, nossa, ele é Então, mas é muito maravilhoso. fácil fazer isso, né? Porque eu estou muito pouco tempo. Quem está recebendo o WhatsApp lá meia-noite, meu cachorro está gritando de dor, é você, né? É, Então assim, esses são os verdadeiros heróis, é o clínico, realmente. Então, a gente também tem que ter paciência com o clínico, né? Trabalhar junto do lado dele para não colocar culpa sobre ele, que às vezes ele é muita coisa realmente, né, sobre o ô ombro dele. Lucas, a gente Mas é tá interessante você aqui, falar isso sobre a frequência, né? sim, Eu, eu acho que isso fica realmente dependendo de cada caso, tá né? certo, Monitoramento. Mas é uma perfeito. boa ideia. Por favor, mande até com mais frequência se você É, quiser. eu tô com essa missão. Lucas, a gente está aqui há pouco menos de um mês do Natal, né? Estamos em 27 de novembro de É. 2025. Para quem nos assistir daqui a 10 anos, estamos em 2025. Eu tenho certeza que o Rômulo ganha mais presente de Natal que a gente. Ah, não, Não, mas isso é Mas eu tenho certeza. certeza, mas eu tenho quem certeza. dera. Não, mas isso também não importa. Não Chocolate, importa. vinho, Mas tenho pode ter certeza, certeza. cara. Tenho Não, não certeza. importa. O importante é a pessoa ficar, né? É uma posição muito difícil, a posição do responsável, né? Uma posição difícil de estar, a gente sabe. É engraçado quando a gente atende veterinário, ele fica até pior. É com vocês é assim também? A Imagina, gente emburrece, imagina, irmão. A gente imagina. É. emburrece. Em janeiro, eu levei a minha filhota no CRV para fazer uma tomo de pescoço. Ela tem a porra de um nódulo aqui que parece um lipoma em cima da glândula salivar dela, da mandibular. Isso me tira o sono todos os dias. O que eu fui bem tratado, Lucas, que eu fui bem É o tratado pela mínimo, equipe, né? Nossa né? Senhora, a doutora Raquel que veio fazer anestesia, coisa Anestesia. de louco. O trato realmente é diferenciado. E Obrigado, eu Rodrigo. chorando, quer entrar? Não, claro que eu não quero entrar. Mas se é da anestesia, eu sou da anestesia bosta nenhuma, eu sou pai. Quero nada entrar, pô. Sem Mas você tem nada. passaporte para entrar, que bom, né? Imagina, É né? difícil, é uma posição muito difícil, a gente realmente não sabe o que fazer, então ter apoio, É como difícil. vocês dão, né? Essas orientações são fundamentais por quem já passou por isso, né? É A gente que difícil. já passou por isso, você que passou por isso, em várias situações diferentes que eu sei, isso faz muita diferença, porque assim a pessoa recebe uma orientação que ela consegue perceber que aquilo ajuda na decisão, né? Com Então, essa certeza. influência é fundamental. Caramba, o tempo passou rápido, né? Passa Caramba. rápido, mete bronca aí, doutor Lucas. Então, pensando em limitações hoje da radiografia convencional, o que mais você vê, Rômulo, para detectar a osteoartrite precoce? Então, a gente tem muita limitação, né? Realmente, desde as questões básicas da radiologia, muita sobreposição, né? Pô, algumas articulações são muito complexas, carpos, tarsos, são muitos ossinhos, Uhum. né? E mesmo nas mais simples, como quadril, né? Ombro, tem muita sobreposição. Em algumas situações, não dá para confiar, por exemplo, espaço articular, tem gente que fala, esse espaço está um pouco maior. Então, a gente faz muito comparativo para isso também, para tentar entender, né? Aquelas questões que eu falei sobre o que a gente não consegue ver, né? Como vocês falaram, cartilagem, sinóvia, que muitas vezes talvez o ultrassom seja uma ótima opção, né, para Sim. entender como é que está aquela qualidade ali de extensão da cápsula articular, né? Acho que os elementos em torno também, como músculos, tendões, ligamentos, né? A gente tem só quando está uma lesão muito crônica, então às vezes tem uma tendinite, tem uma tenossinovite, a gente não vê, está detectado clinicamente, sente dor, manca, não está vendo nada, né? Então, ultrassom aí, pô, tem uma abordagem muito boa antes de você pensar em fazer, lógico, um exame mais sofisticado com uma ressonância. Mas o Sim. ultrassom é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante. Você acha que A a, gente, que a ressonância, Rômulo, se não fosse o custo e a anestesia, a gente faria mais? então, isso é muito, uma resistência muito grande, né? Porque
Para a gente manter um equipamento de ressonância, por exemplo, como o nosso, que é um equipamento de alto campo, o É um custo é muito e-mail? alto. A gente tem é um e-mail Um Tesla, e-mail, né? né? Ressonância de baixo campo, até 0,8 e tal, mas a qualidade da imagem faz total diferença. Então, assim, às vezes você pagar mais faz diferença. Mas é importante que tenha uma avaliação clínica para decidir isso. Então, não adianta, por exemplo, chegar lá, vamos fazer uma ressonância da coluna inteira, do membro inteiro. Não tem lógica, né? É um exame muito focado. Então, já tem que ter esse diagnóstico clínico bem direcionado. Ainda que o pessoal chegando lá vá ajudar, vai tentar, pô, posso ampliar um pouco e tal, mas faz total diferença. Então, acho que a ressonância vai crescer cada vez mais, mas os custos de manutenção daquele equipamento que não tem subsídio governamental, não é como na Sim, claro. medicina, né? É muito alto, cara. É um absurdo. O Alex é maluco. O Maluco. patrão É um ficou doido. entusiasta, né? É um entusiasta, ele é. Ele É. é. Aí tem que cobrar por E isso, né? graças Tem a que Deus que ele cobrar. tá no Rio de Janeiro. É verdade. Né? E muito doido ele. Mas Não, assim, é, e as pessoas que fazem análise disso também, né? Então, assim, a Thaís, o Mauro, o claro. Roberto, e mais gente agora está entrando em treinamento. Então, são pessoas assim que são muito direcionadas para aquilo, né? E que tem outras regiões também para estudar, né? Então, não é um exame de bobeira, assim. O raio-x também não é, o ultrassom também não é, mas Claro. é um exame que tem um custo de manutenção alto, um valor agregado muito alto, precisa ser considerado, mas em algumas situações só ele vai ver. Como a gente, né? Então, assim, Sim, a gente justo. também. Então, o cachorro não muda, né? Por Não que muda. cachorro? Gato. A gente está chegando no final do nosso programa. Eu acho que eu vou te fazer a última pergunta. É uma pergunta muito frequente, né, Lucas? Essa aqui a gente deixou por último porque Todo dia. a gente ouve toda hora, né? Especialmente do aluno, né? Sim. Das pessoas que nós treinamos. Tem ou não tem correlação entre um achado radiográfico e intensidade de dor? Conversa, eu olhar para uma radiografia horrorosa, um quadril horroroso, e falar assim, ó, esse animal tem muita dor? Ou, por exemplo, eu olhar para um quadril amistoso, com alterações discretas, sutis, e afirmar, ó, esse paciente não tem dor. É possível a gente fazer essa correlação ou não? Eu acho que a imagem te dá uma previsão, mas a clínica não anda casada com isso, não, na minha experiência, né? E pode ser que seja alguma deficiência até minha de avaliação clínica, mas a gente vê realmente pacientes que chegam lá com um mínimo de sinal que eu percebo, porque também Sim. tem isso, né? Detectável, né? E e com dor, e obviamente é daquela região, assim, né? Ainda que possam ter lesões outras associadas que a gente também não está percebendo. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, é, não dá para ter certeza de nada, né? Biologia não é matemática. Sim. Bom senso tem que, mais uma vez, chamar, falar alto, considerar várias hipóteses, diagnósticos diferenciais, mas só a imagem. Não sei se vocês lembram, não é da época do Lucas, mas você, eu não sei, Rodrigo. Tinha um refrigerante que tinha um slogan que a imagem não é nada, obedeça a sua sede, né? Nossa, mas sou dessa Então, época aí acho que. também. Ih, caraca, não vou fazer propaganda, mas o bom senso, a avaliação física, isso realmente está se perdendo, né? A Claro, pessoa chega lá sem uma. Às vezes não viu, fala, mano, nem pode isso. Legalmente nem pode, tem que ver o paciente. sim. Mas a gente tem que ajudar, a gente também não vai jogar areia nessa relação. Então, tem que ver, é fundamental, ter um registro é importante, e acompanhar é importante, porque a imagem às vezes engana muito. E a gente percebe nisso, por exemplo, nesses pacientes que não têm alteração anestesiada, não tem alteração anestesiada. Mas você vai botar a mão, a gente faz o exame físico se está anestesiado, aproveitando 1 minuto, né? 2 minutos, eu nem sou o melhor para fazer isso. E o paciente está estalando, irmão. Tem uma É. frouxidão articular absurda. Por isso, né? E às vezes, dependendo também, né, do método que você está usando, então, se você vai usar o método de distração articular, por exemplo, no quadril, é completamente diferente, né? Então, acho que algumas coisas tem que ter cuidado para não ser enganado, né? E esses pacientes podem ter afecções que não são óbvias no raio-x e vice-versa. Às vezes, como a gente já falou, né? Às vezes, então, é uma referência, né? A classificação da osteoartrose, a classificação da dor, tudo isso vai ajudar a entender melhor o caso, mas, no meu Bom entender, o demais. que que vocês acham? Posso estar falando bobagem.
Então, essa pergunta, Ron, a gente Capiciosa, gosta hein? muito, porque a gente recebe essa pergunta todos os dias, assim, a gente recebe uma imagem de uma radiografia sem histórico nenhum do paciente, sem biografia nenhuma do paciente, e a pergunta é, esse paciente tem dor? Então, é Tá, o que a né? gente recebe, né, minha cara, todos No os dias. grupo, Oi? num grupo, Num grupo, né? assim, Assim, sabe, não tem sem informação nem nada, qual é nada do perfil do paciente. É, nada. E E às vezes assim, você quer ajudar, às vezes você quer apoiar alguma coisa, né? é e a difícil falar. resposta que a gente Sim, sempre fala assim, quem sente dor é o paciente, não é a imagem. é Então, verdade. resumindo, né, o que você disse, a gente tem que examinar o paciente, Sim. a imagem é complementar. Sabe É. como eu gosto de responder isso pro tutor? Eu falo assim, ó, a radiografia é uma foto, a dor é um filme, Uh, Sim, sabe? Você tem longa-metragem. longa-metragem, exatamente. Ali eu fiz naquele momento eu tirei um retrato, né, que pode estar horroroso e muitas das sim, vezes tem correlação clínica, mas Sim. quantas vezes, né, a gente pega uma radiografia tenebrosa e o paciente não demonstra, não estou dizendo que ele não tem, mas clinicamente uhum. parece que ele está bem e vice-versa, né? Acho que esse é um Não, recado e final bem Vice-versa. importante, né? sim. Tem uns casos de afecções, por exemplo, que às vezes você radiografa, às vezes tem anestesiado, não vê a fratura. Tipo, Sim, fratura fisial de cabeça de fêmur, necrose isquêmica de cabeça. Você não vê a lesão. sim, E aí você tem que fazer uma compressão, você tem que fazer várias manobras ali para sim, demonstrar um negócio que você está sentindo. Você fala, pô, mas eu estou sentindo bagulho creque-creque, aqui tem alguma coisa, obviamente, sim. né? É, O paciente está levantando mesmo, eu que não estou vendo onde está, né? Sim, quer ver uma Algo, coisa interessante, fugindo até um pouquinho aqui da osteoartrite? Eu acho que tem duas condições radiográficas que eu acho que matam essa discussão. Exemplo, a espondilose, ela é uma imagem assustadora e a gente não reconhece dor, sim, né? A discoespondilite, pelo contrário, né? É uma imagem também que nos assusta e talvez seja uma das piores dores que a gente atenda. Então, não dá pra gente fechar. Tem paciente que vai ser uma coisa, tem paciente que vai ser outra. Tem que examinar, não tem jeito. e podem se confundir facilmente, né? Você vê, Claro. sim, você não, tem muita, você tem razão, tem muita situação, mas o bom clínico, né? Ou pelo menos a pessoa que está dedicada a entender o caso, a Sim, pensar no caso como uma investigação, né, científica, justo. discutir o caso. Então, acho que quando a pessoa traz a imagem para você, é na boa intenção, só que É claro, não está levando a claro, informação. é claro. Dá uma Mas, olhadinha aqui para mim. mas acho que falar do longa-metragem é legal, hein? Falar do É boa, boa longa-metragem, ideia, entendeu? É boa uma ideia, saída boa ideia. boa. É uma saída boa. Tá bom, traz o filme agora pra eu ver. É um método socrático, né? De É, perguntar. Tem que exatamente. ver, né? Cara, foi bom Boa. demais, hein? Porra, muito obrigado aí Foi pela excelente. tua participação, cara. Eu não vi a hora Poxa, e passar. aula, hein? Eu não vi a hora passar. Eu Foi uma também não. Muito aula. obrigado, muito Muito obrigado. bom, cara. A gente É, queria muito te agradecer. Você vai ser lembrado eternamente aqui no programa, porque você foi o primeiro convidado. E a gente costuma, né, sempre encerrar perguntando algumas coisinhas no sentido de: você tem rede social, as pessoas podem te encontrar de alguma forma. Como que as pessoas te encontram se quiserem conversar contigo? a rede social do próprio CRV, que é CRV Imagem, né? Arroba CRV Imagem, é isso, né? Eu vou botar na Arroba descrição CRV aqui do Imagem. episódio, então. A minha é Rômulo CRV, então é melhor Rômulo CRV? Rômulo CRV, mas eu tô lá, né? Tá. Mas Então, arroba CRV Imagem, arroba Rômulo isso. CRV. CRV Imagem, eu sou ruim de rede, estou Sim. tentando me aplicar, mas estou um puxão de orelha do Alex. Pô, tem que. As pessoas realmente se comunicam por ali, né? Mas a gente também não Sim. Mas, gosta, amigo, tá? eu tô Que fique quase. bem claro. Eu e Lucas detestamos, mas precisamos. Pô, é muito chato. Mas Sim. É. precisamos. Se a Tem que ter gente alguém para pudesse, gerenciar isso. estaríamos só no consultório, em sala de aula e em programas. Não. E E programas tudo de nos podcast, que motiva, fique né? claro, hein? Que bom, que bom. Olha, muito obrigado pelo convite, foi Nós que maravilhoso estar com agradecemos, vocês, né? Como, assim, para nós aqui já foi uma aula, né, Mencalha? com Imagina para quem certeza. estiver ouvindo, Ah, assistindo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por bate-papo. nos prestigiarem também, né, com essas respostas excelentes. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, onde Lucas. é que a Muito gente te obrigado. encontra, cara? Eu no Instagram, lucas.pimentel, e o seu, O onde que meu encontramos vocês? no arroba veterinária sem dor. Eu acho que é o método mais fácil de me encontrar.
E Pessoal, também, muito. Oi? não, o marketing, você esqueceu é o marketing, Ah, temos também o arroba. o arroba ABEcast. Então, quem ainda não segue, por favor, segue lá no Instagram. Para quem ainda não segue no Spotify, segue. Além de seguir, avalia, né, com 5 estrelas. E também nós temos o canal no YouTube. Sim. Então, Tem que dar o fique à joinha, né? vontade para se inscrever e curtir e dê o seu like. Dê o seu like. Eu, se eu depender do meu marketing, eu vou ser demitido, porque eu sempre esqueço disso aí. Pessoal, Ele vai te grande chamar abraço para atenção. vocês. Boa noite. Muito obrigado, Romulo. Valeu Boa demais. noite. Sem dor para vocês e para mim. Beijo, gente. Outro, Beijo, até mais. valeu.